Olá, prazer, meu nome é Ivna e eu irei dar início a esse vídeo falando um pouco sobre a frase "Os fins justificam os meios" de Nicolau Maquiavel e também fazendo uma relação com o filme Jogos Vorazes. Porém, antes de tudo, vamos primeiro conhecer quem era Nicolau Maquiavel. Maquiavel era um filósofo, historiador, escritor, poeta que nasceu na Itália. As principais ideias de Maquiavel eram de que a obrigação do governador era dar segurança ao seu país, independentemente dele derramar sangue ou não. Então, fazendo uma relação com a frase que foi dita no começo do próprio Maquiavel, que é "os fins justificam os meios". Essa frase significa que qualquer meio é válido quando o objetivo é conquistar algo importante. Ou seja, um exemplo do ideal de Maquiavel, que o governante, o seu objetivo era manter a segurança do seu país. Então, não importa o jeito que a atitude que ele tomasse para que isso acontecesse, ele tinha que seguir o seu objetivo. Agora, falando um pouco sobre o filme Jogos Vorazes, ele retrata as aventuras de uma jovem que luta para sobreviver em uma arena, onde ela é selecionada para representar o seu distrito. Agora, uma ideia de Maquiavel presente no filme Jogos Vorazes é a de que em tempos de crise é necessário um líder forte e capaz de tomar decisões difíceis para manter a ordem e a estabilidade do seu país. Isso é representado pela figura do presidente Snow, que usa a violência para manter o controle sobre as pessoas e evita que se revoltem contra o governo, que as pessoas elas venham lutar contra o governo. Agora, esse ponto que foi colocado aqui sobre as pessoas se revoltarem contra o governo, a gente também pode fazer uma relação com algo que Maquiavel disse. Você prefere ser amado ou temido? Ele fala que tem que haver um equilíbrio entre esses dois. Porém, se não der para ser nem amado ou nem temido, ele fala que é melhor ser temido. Então, isso é algo que a gente pode ver no presidente Snow, que ele usa a violência para que as pessoas o respeitem e respeitem seu governo. Olá, eu sou a Rícia e eu vou falar um pouco sobre a relação de Nicolau Maquiavel entre o ético e o político com a trilogia de Jogos Vorazes. Nicolau Maquiavel é bastante conhecido por ver o homem como algo ruim, algo ardiloso. Um exemplo disso seria a sua obra O Príncipe, onde, na verdade, Maquiavel ele queria retratar um governante sábio e forte, capaz de mediar os conflitos civis, objetivando manter-se no poder. De forma que Maquiavel ele propôs a análise de um Estado pautado na veracidade da condição humana, podendo assim enxergar o que é realmente governo e quem é o governante. Na obra O Príncipe, que seria como um manual ao governante que vai ali romper, com os padrões de moralidade na política até então ditados pela igreja, porque o Maquiavel ele vai falar que o homem ele é algo incerto, é algo que vai variar de acordo com a necessidade apresentada ao indivíduo ao longo da sua vida, pois não se pode apostar na certeza de que os homens eles iriam agir como planejado. Dessa forma, o homem não necessariamente faria um bom governo apenas seguindo os regimentos eticamente corretos e seguidos pela religião. Quando Maquiavel ele fala tanto no capítulo 9 da obra O Príncipe, quanto no capítulo 17, ele vai afirmar que o homem, a natureza dele é que o homem deve ser mau e que as relações entre eles tendiam a conflitos civis. E no 17, ele vai afirmar que o homem ele seria um ser volúvel, dissimulador, ingrato e estaria sempre em busca do poder. Ambos capítulos é possível a gente relacionar com o tipo de governo do presidente Snow na trilogia de Jogos Vorazes, pois ele aplicava a ditadura tirânica na cidade de Panem, onde a capital de Panem seria uma cidade tecnológica, onde viveriam os mais ricos e influentes, e também é praticado os Jogos Vorazes. E já ao outro lado seria os 13 distritos, que são os servidores da capital, seguindo suas leis, punições e regras dos exércitos, e seriam os participadores dos jogos. E aí a gente vai ter toda a história de como surgiu, os Jogos Vorazes em si,
que foi por motivos de insatisfação de um dos distritos, especificamente o 13, que ele acabou armando uma rebelião como uma forma de acabar com o modo de governo. Porém, infelizmente, o distrito foi destruído e não conseguiu alcançar seus objetivos. E a partir disso, a capital, né, ela passou a aplicar os jogos como uma forma de reprimir os outros distritos. A seguir, iremos ver uma cena do filme para podermos ter uma visão melhor sobre o personagem e ter um entendimento maior em relação aos capítulos. Matem os feridos. Senhor? Foi você que escreveu o discurso, Egéria. Qualquer associação com o símbolo do tordo está proibida. Bom, como foi mostrado, tal cena mostra mais uma vez que o Snow ele vai se classificar exatamente como Maquiavel descreve o governante na obra O Príncipe. Podemos ver que por Snow ter essa natureza ruim de querer todo o poder e controlar todos e todos, ele vai sofrer ali uma consequência, que seria a revolta por parte do Distrito 13 e também pela rebelião, né, que seriam os rebeldes que se caracterizam na série, quer dizer, no filme, que seriam pessoas que queriam tirar o Snow do poder. E aí a gente pode relacionar principalmente com o capítulo 9. E outro ponto é que, como foi mostrado na cena, a todo custo, Snow quer continuar tendo o poder que antes ele exercia. Dessa forma, ele vai matar centenas de feridos apenas para mais uma vez conseguir manipular os demais para que saiba as consequências de irem contra a sua vontade. Outro argumento de Maquiavel que pode ser relacionado ao governo de Snow seria a virtude, que basicamente é a capacidade do governante em saber agir corretamente em certos momentos, a capacidade de tomar decisões, na qual seria as virtudes de um governante deveria ter para exercer o seu poder de forma plena. Tais virtudes, não sendo necessariamente relacionadas aos valores cristãos, poderiam estar dispostas também a usar meios ilícitos para adquirir tal poder. Bom, agora a gente vai poder rodar a segunda cena para a gente poder analisar em relação à virtude. Atraia-os para a cidade e os idealizadores farão com que eles paguem por esse avanço com sangue. Eu quero todas as câmeras filmando. Transformaremos o avanço deles numa celebração de sofrimento. Ao assistirmos à segunda cena, a gente pode ver que fica explícito como o Snow ele dirige o seu governo e que normalmente a sua maior prática seria meios de repressão, violência e manipulação da marca, caracterizando como as virtudes do seu governo. Vejo que aos poucos Snow ele vai perdendo essa virtude, pois ele não buscou estratégias para apaziguar os seus desejos com o do povo. Ele apenas priorizou os seus, usando apenas seus meios ilícitos para adquirir o seu poder e fez com que ele perdesse ali, digamos, a sua sabedoria de tomar decisões. Mas, ao mesmo tempo que o Snow ele tem essa perca de virtude, eu acho que ele contém a mesma em outros momentos. O trecho de O Príncipe, de Maquiavel: cada um vê o que você parece ser, poucos experimentam o que você é de verdade, e esses poucos não se atrevem a se opor à opinião da maioria, sustentada pela majestade do Estado, que protege os maus exemplos com a sua autoridade. Pode ser relacionado à cena de Jogos Vorazes, em que a presidente Alma Cohen propõe a participação forçada dos jovens da capital nos jogos. Foi uma jogada de mestre da Cohen. A ideia de que eu estava bombardeando nossas crianças indefesas para segurar o avanço dos rebeldes colocou os meus guardas contra mim. Não houve resistência dentro da capital ou da mansão. Na cena, podemos perceber o exato momento que Katniss percebe a verdadeira intenção de Alma Cohen, que era usar sua influência para se vingar da capital, e a mesma utiliza a imagem e percepção pública para justificar suas ações. A frase de Maquiavel destaca que a maioria das pessoas baseia suas opiniões na aparência e não se atreve a desafiar o que é amplamente aceito. Em conclusão, tanto o trecho do Príncipe
Quanto às frentes de Jogos Vorazes, evidenciam a importância de questionar as narrativas e analisar além das aparências, para compreender as verdadeiras intenções dos líderes políticos e estar atentos aos perigos da manipulação e opressão em nome de supostos ideais nobres.